Olá pessoal, vamos fazer agora um ensaio de tração. Esse é o nosso laboratório virtual e esse é o nosso dinamômetro com hidráulico manual, tá certo? Nós temos aqui uma bombazinha hidráulica com uma manivela que a gente vai bombear um fluido hidráulico para um pistão. Esse pistão tem uma determinada área, né, que pela pressão que a gente vai exercer aqui no nosso ímbolo, a gente vai com a área, a gente sabe qual é a força que está sendo aplicada nesse pistão, tá certo? Observe que esse pistão está suspendendo essa estrutura, e essa estrutura tem duas garras, uma aqui embaixo e outra aqui em cima. Quando o pistão sobe, nessa de baixo é feita uma compressão. Quando o pistão sobe, né, nessa garra de cima é feita tração, já que o meio dela fica parado. Quem se movimenta é esse conjunto junto com esse conjunto. Então se movimenta para cima, tá certo? Então, como todo conjunto se movimenta para cima, né, essa região da nossa estrutura é quem faz a tração, e essa região da nossa estrutura é que faz a compressão. O nosso ensaio aqui está relacionado à tração, então não vamos utilizar essa parte de baixo. Vamos só colocar o nosso corpo de prova nessas garras de cima. Tá? Então, à medida que a gente vai bombeando aqui, o pistão vai subindo, ou seja, essa parte da garra vai subindo, tracionando o nosso corpo de prova. Tá? Então, a pressão que for dada aqui no manômetro, a gente, pela área do pistão, a gente determina qual é a força que está sendo utilizada, tá certo? E aqui a gente tem um relógio comparador aqui em cima, né, que a gente coloca esse relógio comparador zerando com essa face da estrutura. À medida que você vai bombeando o óleo para o pistão vai suspendendo a garra de cima, e o relógio comparador vai determinando, né, o alongamento que se vai produzir no corpo de prova. Então, desse nosso ensaio, a gente vai fazer as leituras da pressão do manômetro. A gente sabe quem é o diâmetro, temos informação de quem é o diâmetro do pistão. Então, daí a gente determina a força, daí a gente determina a tensão, sabendo também quem é o diâmetro do corpo de prova. E pelo alongamento, e sabendo também do comprimento inicial do nosso corpo de prova, temos condições de obter, né, a deformação. Então, muitas das informações serão calculadas, mas as informações base que nós vamos ter aqui são pressão, alongamento e dimensões do nosso corpo de prova, tá? Obtidas com um paquímetro. Então vamos iniciar nosso ensaio, vamos abrir aqui a nossa maleta. Nessa maleta tem vários copos de prova, né? Tá aqui aberta a nossa maletazinha. Vamos olhar lá para a nossa maleta, aqui o copos de prova. Vamos pegar um corpo de prova desse, mover para a mesa e analisar o nosso corpo de prova. Então aqui eu não vou fazer o ensaio por completo, eu já tenho alguns dados do ensaio, mas eu vou demonstrar como é feito o ensaio para vocês, tá certo? Então, com o paquímetro, a gente vai medir o diâmetro do nosso corpo de prova. Então, observe aqui, ó, utilizar aqui é como se fosse um zoom do nosso nônio. Então, aqui a gente tem que o diâmetro inicial é aproximadamente 5 milímetros e alguma coisa. Deixa eu ver o que é esse alguma coisa, né? 5,5, né? O nosso diâmetro seria de 5,5 milímetros. Né? Se eu tiver aqui essas informações, eu poderia colocar aqui, né, no caso, ó, uma amostra que eu fiz, o diâmetro deu 5,4 milímetros. Interessante que esse laboratório virtual, as medidas não dão sempre as mesmas, né? Tem uma parte aleatória aí que dá informações diferentes. Num corpo de prova, o diâmetro inicial deu 5,4 e em um outro corpo de prova, o diâmetro inicial deu 5,5, tá certo? Então daqui eu já consigo calcular também a área inicial do nosso corpo de prova. Vamos agora medir
o comprimento. Vamos lá, 36 ponto alguma coisa, esse é alguma coisa mais próximo do final, né? 36 ponto, no caso, 36.6.65. Tá bem juntinho aqui, ó, 36.65, tá certo? E no comprimento que eu obtive, ó, uma vez deu 36.35, outra vez deu 36.65, né? Tá bem próximo desse corpo de prova aqui, tá? Então, esses são os comprimentos iniciais. Isso aqui a gente vai obter após o rompimento do material, tá certo? Então, esses são os dados iniciais que nós obtivemos, tá? Analisando aí com o paquímetro. Vou fechar aqui o paquímetro e vamos visando a bancada. Vamos abrir aqui as garras, remover parte móvel. Tem uma animaçãozinha com a chave L aqui, né? Allen, desculpe, para poder tirar as garras. Ele vai afrouxar essas garras aí e retirar a garra, tá? Abrir também a garra de baixo, remover parte móvel. Então tá retirando os parafusos, afrouxando os parafusos só, na verdade, para a gente poder encaixar aí o nosso corpo de prova. Então as garras foram retiradas, vamos colocar o nosso corpo de prova na garra e fechar as garras. Perfeito. Corpo de prova selecionado, medido, instalado na máquina. Agora vamos preparar a nossa máquina para a realização do ensaio, né? Vamos dar uma visão da bancada. E aqui do relógio comparador, a gente vai colocar o relógio comparador, né, alinhado com essa parte de cima. Observe que ela não está tocando ainda, né? Então o que eu vou fazer? Já apareceu aqui também um reloginho na parte esquerda, um zoom desse mostrador, tá? A gente vai agora lá na bomba manual, e quando eu fechar esse registro aqui, aí vai aparecer o manômetrozinho, um zoom do manômetro para poder a gente fazer a leitura. O que a gente vai fazer é sempre fazer a leitura do manômetro. O manômetro está na escala kgfm por centímetro quadrado. Cada traço, esse traço maior vale 10, 20, 30, 40, 50, e o menorzinho vale 5 kgfm por centímetro quadrado. Vou utilizar a escala de quilograma, que é externa, kgfm por centímetro quadrado, tá certo? Então eu fechei aqui, vou bombear a bombazinha, vou colocar uma visão geral, tá certo? Eu vou bombeando aqui, a tendência é o pistão subindo, para poder tracionar o corpo de prova, tá certo? Quando essa parte superior atingir o manômetro, esse ponteiro vai se deslocar. Aí a gente vai zerar, para mim vai ser o nosso zero inicial. Então eu vou aplicar uma pré-carga, tá? Vou bombeando novamente, até esse ponteirozinho do manômetro, do relógio comparador, ser acionado. Observe que toda vez que a gente faz um acionamento na bomba, né, existe uma câmera que dá um zoom aqui no corpo de prova para poder mostrar se ele está tendo restrição, se vai romper, tá? Então toda vez que a gente manuseia aqui, dá um zoom aqui no corpo de prova, tá? Por enquanto ele está cilíndrico normalmente. Dá mais uma bombeada. O relógio comparador ainda não se movimentou. Opa, movimentou-se, certo? Então agora esse é meu zero. Eu vou zerar aqui o relógio comparador. Vamos colocar lá relógio comparador para a gente manusear. Tá vendo aqui? Estou manuseando ele, ó, e vou marcar o zero certinho aqui. Pronto. Esse é meu zero. O zero também está aqui no ponteiro menorzinho de contador de voltas. Está iniciando entre as marcas 3 e 4. Então aqui é meu zero. E nessa pré-carga já deu um valorzinho aqui, ó, de 10 kgfm por centímetro quadrado. E na leitura do relógio comparador, zero. Tá certo? Qual é o procedimento? Pronto, agora já começamos o ensaio e vamos começar a obter os valores. Esse valor aqui eu já inicialmente eu colocaria aqui no nosso teste, tá? Observe aqui, ó. Vou colocando os valores, tá? Aqui o do alongamento, que é do relógio comparador, e do manômetro,
foram esses valores que eu obtive aqui do experimento. Obtive 41 amostras, nesse caso de cá, no segundo corpo de prova, foi menos uma, né? 40 amostras, até o seu rompimento. Tá interessante que ele simula um pouquinho, não é exatamente igual, os valores não são exatamente iguais, são diferentes, tá certo? Para simular a parte prática mesmo. Então a gente vai, de cada bombeada que a gente vai dar, vai haver uma marcação no relógio comparador e no manômetro, e a gente vai registrar, né? Aí, como disse a vocês, eu conheço a área do pistão, então pela pressão do fluido, com a área do pistão, eu consigo determinar qual é a força que o pistão está exercendo meu corpo de prova, tá? Aí eu vou simplesmente agora, né, você vê que a área vezes a pressão, eu obtenho a força. Convertendo a força de quilograma-força para Newton, né, multiplicando por 9,81 aproximadamente, e depois fazendo, né, a tensão força sobre área, onde a minha área é a área do corpo de prova. Então olha aqui a formulazinha que vai pegar aqui, ó, a força dividido pela área inicial, que a gente mediu o diâmetro. Então aqui eu já calculei a área, tá? Então aqui a gente vai ter a tensão. A deformação, no caso, né, vai ser, deixa eu pegar aqui a formulazinha para poder vocês terem ideia, o alongamento dividido pelo comprimento inicial, tá certo? Então essa é a deformação, né? Então essas informações aqui de tensão e de deformação são as informações que serão utilizadas para construir o nosso gráfico, ok? Então eu vou ler alongamento e manômetro, né? Mas eu vou converter esse alongamento e a pressão do manômetro para obter tensão e deformação. E este é o gráfico que iremos obter no final de todo o ensaio. É interessante aqui a gente analisar, né, esse gráfico está sendo feito para uma liga de aço estrutural A36. Observem que esse gráfico tem bem nítido a tensão de escoamento, que é aproximadamente 250 megapascal, tá certo? Então, logo nesse início, você vai estar verificando que o alongamento é muito pequeno e a pressão, ou seja, a tensão que vai ser dada aqui no nosso pistão, né? A pressão que vai dar no nosso pistão, ou seja, e a tensão que vai ser dada no nosso corpo de prova é bastante alta, tá certo? Então a tensão inicial vai ser elevada e o deslocamento vai ser muito pequeno nesse primeiro trecho aqui. Já no segundo trecho, esse trecho de cá da deformação plástica, né? Você observa que aqui nesse caso eu vou ter pressões praticamente iguais, ele vai com a mesma tensão, né? Ele vai alongar, tá certo? Então nesse caso vai ser invertido dessa região aqui inicial, tá? Até chegar à sua ruptura. Então a gente vai verificar bastante isso agora no nosso ensaio, que a pressão do manômetro vai aumentando e o relógio comparador vai marcando muito pouco. E depois, quando chega nessa região, vai ser o que? A pressão que vai variar muito pouco, a pressão do manômetro, né? E quem vai variar bastante é o relógio comparador, o alongamento que marca, quem está marcando o relógio comparador, tá certo? Então vai ser bem interessante a gente fazer essa visualização e analisar o comportamento do manômetro e do relógio comparador. E cada bombeada que eu for dar lá na bomba, né, eu vou anotar os valores, tá certo? Então vamos lá para o nosso ensaio. Então eu vou dar agora uma outra bombeada. Observe que eu estou aumentando a pressão, né? Aqui eu já iria anotar, já anotei os valores, né? Esse valor aqui para esse, quase não alterou nada no relógio comparador. Vamos lá, vai bombear agora. Bombeou, outra pressão, quase não houve alteração no alongamento. Outra bombeada e quase não alterou nada. Você está vendo que a pressão, né, do manômetro está aumentando e o relógio comparador mal está marcando algum alongamento, tá certo? É aquela parte inicial do gráfico, né? Vai aumentando a pressão e quase nada modifica aí no alongamento do relógio comparador. Agora que o relógio comparador começou a modificar,
tá certo? Então aqui já tá, agora os dois vão aumentando um pouquinho, ó. Já deu uma deformada boa o relógio comparador, tá certo? Tá, agora os dois estão deformando proporcionalmente. Vamos analisar o gráfico aqui, né? A gente tá basicamente, deixa eu ver aqui a pressão de 110 kPa. Então ele está nessa região aqui agora, né? Opa, aqui eu tô falando aqui, atenção, porque a gente tem que olhar lá a pressão no manômetro. Deixa eu ver a pressão no manômetro, 110 aproximadamente, né? Ok, tá começando a deformar. Cadê? Vamos aqui, agora ele tá nessa região aqui, ó, tá? Já saiu dessa regiãozinha, tá nessa região que tá deformando e tá aumentando a pressão e tá havendo alongamento, tá certo? Ele tá nessa região agora, né? Toda vez que a gente bombear aqui, ó, os dois alteram bastante, vai ver. Altera o alongamento e altera a pressão. É essa região que a gente tá agora, tá certo? Mais uma bombeada. Estamos já chegando na região, nessa região aqui, em que a pressão não vai mais alterar tanto, e quem vai alterar agora é só o relógio comparador. Observe agora que essa pressão vai ficar basicamente constante e o relógio comparador vai dar vários pulsos, né? Observe aí os dois agora, tá vendo? Praticamente 140, 145 de pressão em kg/s por centímetro quadrado, e cada bombeada que eu dou, o relógio comparador que está se deslocando agora, certo? O deslocamento da pressão muito pequena, estamos nessa nova região aqui agora, tá? Deslocamento é muito grande e a pressão, a variação de pressão é muito pequena agora, ok? Tá vendo que o relógio comparador tá realmente avançando bastante e mal tá tendo deformação ou alteração na pressão, ok? Aqui deu um leve queda de pressão, ainda assim está na pressão constante, não baixou significativamente a pressão, está praticamente constante a pressão. Quem está alterando bastante aqui é o relógio comparador, certo? Começou, observem aqui a figurinha, o meio do corpo de prova começou a se estreitar, está começando a surgir a estricção, ó, tá, no corpo de prova. Observe também que a pressão agora começou a cair, estamos nessa fase final do gráfico, tá, de tensão e deformação. Vamos bombeando aqui, ok? Olha a estricção, a qualquer momento pode ocorrer a ruptura, né, do nosso material, tá com estricção ainda, falta pouco para poder romper o material. Ó, afinando cada vez mais aí o material, rompeu o material, tá certo? Então cada pulso que eu dei aqui, eu anotei esses valores para a gente fazer as avaliações. Então aqui está o material. O que você tem que fazer agora retirar, né, remover a parte móvel. A gente vai, tem que tirar a pressão aqui da bomba do manual. Vamos abrir o registro para tirar a pressão, a bancada. Eu vou agora remover a parte móvel. Vou pular essa animação, tá? A gente já sabe que existe. Vou pular a animação novamente e vou mover o corpo de prova para a mesa com a estricção bem aparente. Ele já está rompido, só foi juntado para poder medir as dimensões dele, né? Então medir o diâmetro. Mediu o diâmetro aqui dele inicialmente, esse é o diâmetro final, deu praticamente 1, 2, 3 milímetros, 3.4, tá? Esse foi o diâmetro final. Vamos ver aqui o que eu obtive aqui também. Ó, o diâmetro final, a segunda amostra teve o mesmo diâmetro final, né? Foi bem parecido com a segunda amostra aqui, os valores que eu obtive, tá certo? Vamos agora medir o comprimento final.
medir o comprimento. 41, 42, 42.1, 42.1, comprimento final. Bateu bem próximo aqui realmente com os valores da segunda amostra, tá certo? Então o que a gente verificou é que o gráfico aqui, né, da segunda amostra, aproximadamente 250 megapascal foi a tensão de escoamento dele, tá certo? A gente vê como, analisando mesmo o gráfico, né, e vendo aqui qual foi a maior tensão nessas proximidades, que foi justamente 254 megapascal a tensão, e a deformação para essa tensão foi essa de cá, né? Então essas informações eu digitei, né, peguei lá analisando o gráfico e analisando as tabelas. Então a gente aqui, ó, eu posso apertar nesse botãozinho aqui da amostra, dar um zoom aqui. Ó, o 254, tá vendo? Né? Justamente é o ponto da tensão de escoamento. Então aqui eu digito 254 na deformação correspondente, né, na deformação correspondente, e o modo de elasticidade vai ser justamente um pelo outro, né? E a porcentagem de alongamento é o comprimento de ruptura menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, foi de 15%, e a porcentagem de redução foi de 62%. Então aqui a gente tem as informações do nosso gráfico, né, tanto modo de elasticidade. Isso aí, será que foi igual ao que tem tabelado? Vai ficar próximo, não vai ficar igual, né? Esse material, as informações dele, aqui a tensão de escoamento, para tração é de 250 megapascal, e deu bem próxima, 254 o nosso, né? Só o modo de elasticidade, que aqui na tabela eles informam que é de 200 gigapascal, e o nosso modo de elasticidade deu 239 gigapascal, né? Dentro da aproximação. Obviamente que esse ensaio manual nessas bombinhas, né? Isso é simulação, mas o ensaio mesmo é uma velocidade constante, continuada, e velocidade baixa. Aí a gente foi simulado um ensaio, né, manual, em que não tem um controle de velocidade. Então, para poder obter os valores igual ou mais próximos da tabela da informação, teria que ter um controle melhor de velocidade. Mas essa amostra, nesse teste, dá para a gente ter ideia como é que é o procedimento de realização do ensaio, tá certo? Então aqui foram todos os valores obtidos, lidos, né, e coletados para poder fazer aquele gráficozinho. Aí nosso gráfico, o gráfico está com duas amostras, né? Você vê que as duas amostras deram bem próximas. Deixa eu ver se a gente pode colocar só uma, né? Vou colocar só uma, aplicar. Só uma amostra, né? Você vê, e quando a gente colocar as duas, ficam bem próximas uma da outra. Aplicar. Selecionar tudo, aplicar. As duas amostras ficaram bem parecidas, né? Então, dando um bom resultado, certo? Então, esse foi o procedimento utilizado, né, para fazermos o ensaio de tração com o liga de aço estrutural A36. Ok, pessoal? Até mais então, até a próxima. Tchau, tchau.